Oi, oi pessoas, tudo bem? Aqui é a Vit. Estou voltando para mais um tutorial aqui no canal com vocês e continuando com a nossa coleção de Dungeon Mesh, hoje eu vim trazer o Tiltchuck, que ficou a coisinha mais fofinha do mundo. Olha só as orelhinhas dele, coisa mais fofinha. E ele ficou com mais ou menos aí 8 centímetros. Eu acho que ele ficou menor que os outros dois que eu já fiz. Olha, aqui a gente tem o Laios, ele ficou um pouquinho menor que o Laios e ficou um pouquinho menor que a Marcille também, tá? Então, realmente, ele ficou aí um pequenino, conforme ele é. E ficou muito fofinho, eu gostei muito do resultado dele, tá? E eu também fiz a versão grande dele pro meu clube de assinatura, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá conhecer. Tem a versão grande do Laios, da Marcille, do Tiltchuck, tá? E logo em breve também eu vou continuar trazendo os minis. E aí vai ficar faltando para trazer o Senshi, a Izutsume e a Fallen, que eu também quero trazer. Então comenta aqui qual o próximo você quer ver por aqui, porque eu já vou gravar o próximo tutorial para trazer aqui também, tá? E não esquece de me seguir nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela e na descrição para você ir lá me seguir, porque lá eu posto mais conteúdos também que falam sobre o meu clube e outras receitas que eu faço por fora, tá? Se inscreve no canal, ativa as notificações, tá? Deixa aquele like no vídeo para ajudar, tá? Porque o canal tá crescendo cada dia mais, logo mais a gente vai chegar nos 30 mil inscritos. Chegando nos 30 mil tem aquele desafio que eu propus pra gente fazer aqui no canal, que eu vou fazer uma semana inteira de tutoriais, de vídeos, tá? E eu vou deixar aqui na descrição as informações dos pontos que eu usei para fazer ele, a lista de materiais completa, tá? Também vai ter na descrição o link dos olhos, tá? Tanto do vídeo de como eu ensino a fazer, quanto da cartela. Então vai estar tudo aqui na descrição, então confere lá, que vai estar tudo aqui, tá? Então é isso, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que vai gostar desses vídeos de Dungeon Mesh, porque a gente já tem 3 aqui no canal que ficaram muito fofinhos. Eu tô amando muito essa coleção e já tô ansiosa para fazer os próximos. Então é isso, fiquem com o vídeo. Vamos começar com o fio marrom fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora vamos fechar o anel e vamos repetir esses 6 pontos na segunda carreira também. Terminando a segunda carreira, a gente vai cortar o fio e vamos trocar. E aqui também vou cortar o fiozinho que tá vindo do anel, porque não vamos mais precisar dele. E agora vamos inserir o fio preto e vamos fazer a terceira carreira, pegando apenas na alcinha de trás do ponto, fazendo 6 pontos baixos. Chegando aqui no final, vamos cortar o excesso de fio, colocar o restante ali pra dentro. E agora, na quarta carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, ficando com 9 pontos no final dessa carreira.
Agora, na quinta e sexta carreira, vamos repetir esses 9 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. E aqui, terminando as perninhas, a gente precisa fazer uma, cortar o fio, e na segunda a gente não vai cortar. E aqui a gente já vai unir elas, tá? Fazendo um ponto baixo. E agora, vamos fazer ponto baixo ao redor das 2 perninhas, tá? Fazendo ali 9 pontos para cada perninha. E vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final, vou pegar esse fiozinho aqui, que sobrou ali da emenda das pernas, tá? E vou arrematar ali no meio, tá? Porque sempre fica um buraquinho entre as pernas, então é só arrematar aí pra esconder esse buraquinho. E agora, nas carreiras 8 e 9, a gente vai repetir os 18 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 2 carreiras retas. Chegando aqui no final da carreira 9, a gente precisa fazer mais 9 pontos. E esses pontos a gente não vai contar como carreira, não vamos contar como nada, tá? Eles vão servir pra gente fazer a troca de cor na parte de trás do boneco. Então, terminando esses 9 pontos, a gente vai cortar o fio, porque agora vamos trocar para o fio marrom. Então, agora é só inserir o fio marrom e vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo, pegando apenas na alcinha de trás do ponto, e a gente não vai contar essa carreira. Terminando a carreira de ponto baixíssimo, agora a gente vai começar a carreira 10 e vamos fazer ali pegando apenas na alça de trás do ponto, vamos repetir os 18 pontos baixos, tá? E ali a gente pode ir arrematando também os fiozinhos da troca de cor. Chegando aqui no final, vou cortar o fio e colocar o restante ali pra dentro. E agora, na carreira 11, a gente vai fazer
4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 15 pontos no final dessa carreira. E agora, nas carreiras 12 e 13, a gente vai repetir esses 15 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão duas carreiras retas. Agora, na carreira 14, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Terminando a carreira 14, agora a gente vai cortar o fio, e antes de trocar para o próximo, vamos colocar enchimento no corpinho. Então, vamos começar colocando enchimento bem aos poucos, tá? Vai colocando aí com um palito ou com alguma coisa para te ajudar, tá? A empurrar o enchimento bem lá pro fundo das perninhas. E agora a gente vai trocar para o fio bege, tá? E agora na carreira 15, a gente vai fazer 12 aumentos, fazendo ali um aumento para cada ponto de base. E a gente vai ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Aqui agora é só cortar o excesso de fio e colocar o restante ali pra dentro. Agora, na carreira 16, vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 30 pontos no final dessa carreira. Agora, na carreira 17, vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta, e vamos ficar com 36 pontos no final dessa carreira. E agora, da carreira 18 até a carreira 23, nós vamos repetir esses 36 pontos, sem aumentar e sem diminuir. Então, serão 6 carreiras retas.
E aqui agora, terminando as carreiras retas, caso você vá usar olhinhos com trava, você coloca aqui entre as carreiras 19 e 20, com 5 pontos de distância um do outro, tá? Mas eu vou estar utilizando de cabochão e vou colar depois. E agora aqui na carreira 24, a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 30 pontos no final dessa carreira. Agora, na carreira 25, vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 24 pontos no final dessa carreira. Agora, na carreira 26, vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Na carreira 27, vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta, e vamos ficar com 12 pontos no final dessa carreira. E aqui, antes de finalizar, a gente vai colocar enchimento na cabecinha. Vai colocando aos poucos, tá? Para o enchimento comportar bem dentro da cabeça e ela ficar bem redondinha. Assim que você terminar de colocar o enchimento, agora a gente precisa finalizar aqui fazendo 3 diminuições na carreira 28. E antes de fechar, vou colocar mais um pouquinho de enchimento para deixar essa parte de cima bem firme, tá? Para não deixar a cabecinha murcha. E agora é só finalizar fazendo o anel mágico invertido.
E aqui agora a gente vai inserir ali nas alcinhas que sobraram da carreira 10, tá? Nas alcinhas em marrom, a gente vai inserir a agulha ali e vamos inserir o fio marrom. E a gente vai fazer um ponto baixo para cada ponto de base, para cada alcinha que sobrou ali, e a gente vai ficar com 18 pontos. Chegando aqui no final dessa carreira, eu vou cortar aquele excesso de fio lá do começo. E agora, da carreira 2 até a carreira 4, a gente vai repetir esses 18 pontos sem aumentar e sem diminuir. Então, vamos fazer mais 3 carreiras retas. Chegando aqui no final, agora é só cortar o fio e arrematar. E aqui eu vou estar utilizando um fio um pouquinho mais claro, um marronzinho mais claro, para fazer o detalhe da bota ali. Então, é só bordar ali em volta da bota, tá? Em volta da divisão entre o marrom e o preto na perna. E aqui agora, com o fio marrom mais escuro, vamos fazer 5 pontos baixos dentro do anel mágico. E aqui, depois de fechar o anel, a gente precisa fazer ali um ponto baixíssimo, tá? Pra fechar o último com o primeiro ali. E agora é só cortar o fio e arrematar.
Com o mesmo fio marrom que a gente usou para fazer o anel mágico, a gente vai fazer aqui o cinto dele. Então, é só inserir ali no boneco e bordar em volta da cintura dele. E agora é só colar aquela pecinha que a gente fez ali na lateral para fazer o bolsinho dele. Agora vamos começar o braço com fio bege, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel, e aqui agora a gente já vai cortar o fio, porque vamos trocar de cor na segunda carreira. Vamos inserir o fio marrom, e na segunda carreira a gente vai fazer 6 pontos baixos, pegando apenas na alcinha de trás do ponto. Terminando a segunda carreira, a gente vai cortar ali os excessos de fio, colocar o restante ali pra dentro. E a gente precisa também cortar o fio marrom, porque a gente vai trocar novamente para o fio bege. E agora, com o fio bege, na carreira 3, a gente vai repetir os 6 pontos baixos, tá? Dessa vez pegando nas duas alças do ponto normal. Chegando aqui no final, a gente vai cortar o excesso e colocar o restante ali pra dentro. E mais uma vez, a gente vai trocar de cor no bracinho, essa vai ser a última vez que a gente vai trocar de cor. E aqui a gente vai trocar para um bege mais amarelado, tá? Um creme, pra fazer a manga do bracinho dele. E agora, da carreira 4 até a carreira 7, a gente vai repetir os 6 pontos baixos, sem aumentar e sem diminuir. Chegando aqui no final da carreira 7, a gente vai dobrar a peça ao meio, passar a agulha assim de um lado para o outro, e a gente vai fechar fazendo 3 pontos baixos. Agora é só posicionar os bracinhos ali na lateral do corpo e costurar.
Para costurar é simples, é só passar a agulha ali num ponto do corpo e depois num ponto do braço e repetir até finalizar. Aqui agora eu vou colar os olhinhos. Como eu falei antes, se você quiser usar os olhinhos de trava, você coloca naquela parte da cabeça. E aqui eu vou contar entre as carreiras 19 e 20, deixar mais ou menos ali, tá? Uns 5 pontos de distância entre os olhinhos. E ali eu marquei com alfinete, porque primeiro eu vou afundar o local que vai ficar os olhos, tá? E aqui é só passar a agulha no pontinho que você marcou e depois passar a agulha no pontinho do lado. E fazer a mesma coisa do outro lado. Depois é só jogar o fio ali para trás, onde a gente saiu primeiro, puxar bem o fio para poder fazer o afundamento. E vai ficar assim, o local que a gente vai colocar os olhinhos vai ficar fundinho para dar uma expressão. E eu fiz os olhinhos de cabochão, vou deixar o vídeo que eu ensino a fazer aqui nos cards e nos comentários, tá? Aqui na descrição também. Vai ter a tabela de olhos para você baixar e imprimir. Então agora é só colar os olhinhos no local ali onde a gente já afundou. Agora vamos começar o cabelo fazendo 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora é só fechar o anel e na segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos, fazendo ali um aumento para cada ponto de base e a gente vai ficar com 12 pontos no final dessa carreira. Chegando aqui no final da segunda carreira, eu vou cortar aquele excesso de fio ali que tá vindo do anel. E agora, na terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta e vamos ficar com 18 pontos no final dessa carreira. Chegando no final da terceira carreira, vamos fechar ali com um ponto baixíssimo. E agora, a gente precisa fazer 14 correntes. Agora, vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo 13,5 pontos altos.
Chegando aqui no final, a gente vai prender ele no próximo com um ponto baixíssimo. Agora, vamos subir novamente 14 correntes e a gente vai repetir esse mesmo processo até ter 8 mechas iguais. Chegando aqui no final, depois de finalizar as 8 mechas, agora a gente vai fazer 8 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 5 meio pontos altos. E chegando ali, a gente vai pular um ponto de base e prender no próximo com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai fazer uma sequência aqui de mechas de 7 correntes, tá? Então, eu subi 7 correntes e vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 4 meio pontos altos. E ali, a gente vai prender no próximo com um ponto baixíssimo. E a gente vai repetir essa mesma mecha por 5 vezes. Então, sobe 7 correntes, volta fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo, 4 meio pontos altos. Chega na base, prende no próximo com um ponto baixíssimo. Depois de finalizar as 5 mechas, agora a gente precisa repetir aquela mecha de 8 correntes. Então, vamos fazer aqui 8 correntes novamente. E agora, a gente vai voltar a partir da segunda, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 5 meio pontos altos. E ali no final, pode ser que sobre 2 pontos, então é só pular eles e prender dentro do mesmo ponto da primeira mecha, tá? Então, é só pular os pontinhos que sobraram ali, não tem importância, e prende ali e corta o fio e arremata. E agora, a gente precisa fazer as orelhas e vamos começar fazendo 5 pontos baixos dentro do anel mágico. Agora, vamos fechar o anel e na segunda carreira, a gente vai fazer uma corrente e virar o trabalho. E agora, a gente vai fazer um aumento para cada ponto de base. Então, vamos fazer aí 5 aumentos e vamos ficar com 10 pontos baixos no final dessa carreira. E agora, é só cortar ali, deixando um fiozinho pra gente poder costurar a orelhinha. E antes de costurar a orelha e fazer colagem do cabelo, a gente precisa fazer o rostinho dele. Então, com o fio preto ali, a gente vai bordar, tipo, o delineado ali do olhinho dele.
E agora, com o mesmo fio marrom que a gente usou para o cabelo, a gente borda a sobrancelha. E aqui eu vou bordar ela mais arqueadinha, tá? E eu vou estar utilizando aqui 5 pontos. Então, sempre que você fizer a primeira sobrancelha, conta quantos pontos você fez em uma para você fazer igual na outra. E agora a gente vai posicionar o cabelo, vamos centralizar ali o anel mágico do cabelo com o da cabeça. E agora a gente precisa posicionar todo o cabelo, tá? Essas mechinhas de 8 correntes vão ficar ali na lateral e elas vão ficar na frente das orelhas. Então, se você quiser começar posicionando elas, e aquelas mechinhas de 7 correntes vão ser a franja e as outras vão ser a da parte de trás. Depois de posicionar o cabelo, eu vou tirar aqui os alfinetes dessas mechinhas da lateral de 8 correntes, tá? Pra poder costurar as orelhas antes de colar o cabelo. Então, posiciona as orelhas aí, tá? Nessa mecha da frente aí, tá? Da primeira mechinha de 13 correntes, porque a gente precisa deixar aquela mechinha de 8 correntes na frente da orelha. Então, posiciona de um lado e depois posiciona do outro, exatamente na mesma altura, tá? Para elas ficarem iguais. E agora é só costurar a orelha no rostinho dele ali, tá? Então é só pegar um pontinho na cabeça, um pontinho na orelha até finalizar.
E agora é só colar o cabelo. A gente vai colar aquela mecha de 8 correntes ali na frente da orelha e o restante na parte de trás e a franjinha ali na testa. E para finalizar o cabelo, a gente vai fazer a última mechinha, fazendo 5 correntes. Vamos voltar a partir da segunda corrente, fazendo um ponto baixíssimo, um ponto baixo e 2 meio pontos altos. E agora é só cortar deixando um fio para poder costurar. E a gente vai posicionar ali na parte de cima do cabelo para fazer uma mechinha como se estivesse solta. Então é só posicionar ali, tá? Eu vou colocar ali em cima mais ou menos aquela mechinha de 8 correntes do outro lado ali. E agora é só costurar. E para finalizar, para não deixar ela muito levantada, eu vou passar um pouquinho de cola, deixando a pontinha sem cola, tá? E aí é só posicionar ali e deixar secar. E agora vamos fazer o cachecol com fio verde, vamos fazer 25 correntes.
Chegando no final, a gente vai cortar o fio, deixando o fiozinho para poder costurar. E agora é só colocar em volta do pescoço dele. E a gente vai costurar ali fechando na parte de trás. E para fechar é bem simples, é só emendar ali uma pontinha na outra e fazer o acabamento ali passando de um lado para o outro até finalizar, até juntar as duas pontinhas. E aqui para finalizar, eu vou jogar o fio ali para dentro, pro lado de dentro do cachecol, esses dois fiozinhos que sobraram, para dar um nozinho. Então agora é só dar um nozinho ali e cortar, tá? Do lado de dentro do cachecol e pronto, vai estar arrematado. E assim não vai dar pra ver o arremate. E pra finalizar, eu vou passar um pouquinho de blush nas bochechas e nas orelhinhas dele.